Boa noite para todos vocês. Passando aqui para deixar mais uma mensagem no coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre auxílio e provisão. Que o Senhor é o nosso auxílio, que o Senhor é a nossa provisão. O Salmo 23:1 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada falta para aquele que já entregou a vida nas mãos do Senhor Jesus, que tem Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Você se torna do pastoreio do próprio Deus. Você não está sendo cuidado por homens. Você está sendo cuidada pelo próprio Deus. Não se sinta desamparada, não se sinta esquecido, esquecida, porque se você tem andado irrepreensível diante de Deus, você está sobre os cuidados de Deus. Amém? E em Romanos 8:31-39, fala assim. Então vamos lá, Romanos 8:31-39. As provas e a certeza do amor de Deus por nós. A palavra de Deus diz que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor por essa palavra tão gloriosa que o Senhor deixou para todos nós, né? Então, gente, nós vemos o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que às vezes nós ficamos preocupados, com medo? Às vezes é medo de pandemia, é medo de assalto, é medo dessa inflação, é medo, né, de nos faltar alguma coisa, mas não vai faltar, porque o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é a nossa provisão, é Ele que cuida de nós. O que nós temos que fazer é odiar o mundo, porque o mundo nos odeia. E o mundo, o pecado, as coisas erradas, é a única coisa que nós podemos odiar. É o diabo e os seus demônios, é as coisas dele, as coisas profanas, as coisas erradas. Isso nós temos que odiar, porque eles nos odeiam também, né? Então, se nós temos Jesus que pagou um alto preço na cruz do Calvário por todos nós, o que nós vamos temer? Nós estamos sob os seus cuidados, né? Nós somos eleitos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor cuida de cada um de nós, nós somos eleitos de Deus, e eleitos de Deus ninguém pode acusar, porque o próprio Deus é o nosso advogado. Eu não sei porque as pessoas ficam falando mal das outras, apontando o dedo, acusando. Sabe por quê? Porque aquele que aponta o dedo para um eleito de Deus, para um filho de Deus, fica ele sabendo que ele tem um advogado que pega a causa dele e ela é ganha, porque tudo que é colocado nas mãos de Deus, ali é a vitória. Ninguém pode com o nosso Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
né? Então, para que temer? Para que ficar ansioso? Para que ficar ansiosa? Para que deixar a ansiedade entrar no seu coração? O que nós temos que fazer é nos jogar nos braços do Senhor totalmente e deixar Ele cuidar de nós. Em Joel 2:23, fala assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O Senhor, Ele nos remiu. O Senhor tem cuidado de nós, né? E aqui fala da chuva temporã, das primeiras chuvas, do nosso primeiro amor. O Senhor está nos regando, o Senhor está nos sustentando. O Senhor está nos dando vida, o Senhor está nos dando crescimento, né? Em todo o tempo nós estamos sobre os cuidados do Senhor. E aqui fala, a gente não precisa falar muito, né? Mas é simples, a chuva seródia é aquela chuva que é só pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, tem coisas na nossa vida que nós vamos receber só pelo poder de Deus, só pelo poder do Espírito Santo. E Deus tem muito para acrescentar nas nossas vidas. Deus nos plantou, Deus nos resgatou com a sua graça, né? E Ele tem nos preparado para a gente ir pregar o Evangelho e haverá chuva, o Espírito Santo estará conosco e em todo o tempo, não é só no outono, em todo o tempo o Senhor vai derramar sobre nós a sua chuva e Ele quer usar as nossas vidas para a gente derramar o amor dEle aonde a gente for. Nós somos os pregadores, acredito eu, da última hora. A graça, o poder de Deus, a chuva seródia está sobre nós. O sobrenatural vai se manifestar na nossa vida para que a gente vá e pregue o Evangelho, propague o Evangelho e os sinais vão acompanhar as nossas vidas. No poder do Espírito Santo, Deus vai nos capacitar e nós vamos fazer a obra do Senhor, né? E cheias de Deus, cheia do Espírito Santo, no poder de Deus. A chuva seródia fala do poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas, né? Então, Deus conta comigo, Deus conta com você. Então, nós fomos plantados, nós recebemos essa graça, essa chuva de Deus. E Deus, gente, Ele está conosco o tempo todo e Deus quer o que? Os frutos dessa graça. Nós recebemos graça, nós recebemos favor de Deus, né? E cadê os frutos dessa graça, desse favor de Deus? Nós precisamos levar esses frutos aonde a gente for, né? E o Senhor falava muito comigo em João 5. João 5, do 1 ao 14, conta a história do paralítico, de um paralítico. Vamos estar lendo? Nós vamos estar lendo até o 13. Então fala assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Vamos ler até aqui. Então, gente, o que está acontecendo aqui? Nós vemos a história de um paralítico, né? De um paralítico que ele estava ali sofrendo dessa paralisia, ele não andava há 38 anos. E esse homem ficou sabendo que tinha um poço que, quando o anjo descia e agitava a água, o primeiro que entrasse seria curado. E ali ele ouviu falar isso e ele creu, ele teve esperança, ele teve fé. E ele foi e sentou ali perto daquele poço. Mas a palavra de Deus nos fala que todos iam na frente dele e ele ia ficando. E ali ele já estava ali há muitos anos, né? Há muito tempo. E o que o Senhor fala conosco nessa situação? Gente, aquele paralítico, ele não era só um paralítico mais, ele já era um rejeitado, um abandonado. Certamente ele já tinha problemas de traumas, angústias na vida dele, porque ninguém se preocupava com ele. Então, naquela época não tinha psicólogos, mas se houvesse, ele precisaria de muitos psicólogos para tirar a dor da vida dele, né? Porque ninguém estava se preocupando com ele. Mas logo, Jesus, gente, ele é assim, ele vê tudo. E Jesus falou: vou passar lá. Eu vou passar lá, porque aquele paralítico, ele não me conhece verdadeiramente, mas eu vou me manifestar a ele. E Jesus chega lá e fala: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ser curado, mas ninguém me coloca no poço. E Jesus falou: levanta e anda, né? E imediatamente ele foi curado. E Jesus é assim, gente, aonde ele chega, o mal sai. Se Jesus chegou na sua vida, o mal tem que bater em retirada. O mal não vai prevalecer na sua vida se Jesus está na sua vida. Se você está no pastoreio de Jesus, o mal não vai prevalecer. O mal não prevalece aonde Jesus chega. E Jesus chegou e o milagre chegou junto, né? E ali aquele sofrimento, aquelas dores, Deus curou ele, o corpo e a alma. E Jesus é aquele que nos cura do corpo e da alma, do espírito. E ele chega na hora certa. Quantas vezes nós estamos passando por uma dificuldade, por uma tribulação, e nós falamos: Deus, até quando? Mas tudo tem a hora, o tempo exato para Deus agir. Você não está esquecida, você não está esquecida. Tem um Deus no céu que vê o seu sofrimento e que Ele vai chegar com a provisão, com o auxílio na sua vida. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa provisão. E aquele paralítico, ele achou que ele ia ser curado no poço. Ele creu, ele teve esperança, ele se posicionou. Mas nem tudo é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus, gente. Não se preocupa, só fique na posição. Ele estava ali na posição, ele estava crendo, ele tinha esperança, ele tinha confiança que uma hora o milagre dele iria chegar. E ele nem conhecia Deus verdadeiramente, e Deus chegou até ele.
Imagina nós que conhecemos esse Deus, que nós temos esse Deus na nossa vida e nós sabemos o quanto nós somos importantes para Ele. Ele cuida dos seus, Ele cuida dos seus, Ele não desampara os seus. Ele está te vendo, Ele está te vendo, Ele está vendo a rejeição, a dor que você tem sentido. Ele está vendo tudo e no momento certo Ele vai vir com o milagre dele na sua vida, nas nossas vidas, né? Nós não podemos ficar preocupados de forma nenhuma, porque Deus sempre chega no momento dele, e eu creio que o momento dele é a hora certa, o momento certo, porque Deus não falha, Deus é perfeito, Ele é perfeito em tudo, imperfeitos somos nós, que às vezes duvidamos de Deus, não confiamos totalmente em Deus, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso esposo. Nós é que somos imperfeitos quando nós não confiamos verdadeiramente nesse Deus tão glorioso e maravilhoso. Deus cuida dos seus, né? E Deus cuidou ali daquele paralítico, né? E ele voltou a andar. Gente, ali 38 anos sem andar, cadê músculos? Cadê força? Mas aonde Jesus chega tem força, tem esperança. Ah, gente, você tá sentindo fraco? Você tá sentindo desamparada aí? Aonde Jesus chega, a força chega. O mal tem que sair, e o mal saiu da vida daquele paralítico, e o mal vai sair das nossas vidas. Se tem algum mal nos perseguindo, se tem alguma coisa agindo contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se preocupe não, se Deus é por nós, quem será contra nós? Enfermidade não vai poder conosco. Mal nenhum, familiar, no trabalho, financeiro, não vai poder, porque Deus age na nossa vida, mas nós temos que entender, é no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, né? Não se preocupe, ele é pai, ele cuida. Fique só na dispensação, fique na posição, né? Se aquele paralítico estivesse na casa dele, será que ele tinha recebido esse grande milagre? Acredito que não, mas ele estava posicionado, ele estava com esperança e fé, mesmo não conhecendo Deus verdadeiramente. E nós conhecemos Deus, né? Então vamos nos posicionar. E em Efésios, hoje de manhã, o Senhor falava comigo em Efésios 1, do 1 ao 8, e nós vamos finalizar a mensagem. Então fala assim, vamos ler do 3 ao 8. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Aleluia, louvado seja o Senhor, né? Então nós não somos mendigos, nós não somos forasteiros, não deixa ninguém te diminuir, não deixa, você é filho, filha de Deus. Se você tem andado com Deus, se você já entregou a sua vida nas mãos desse Deus tão glorioso e maravilhoso, você tem um Pai que cuida de você, né? Então, nós precisamos ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, sabendo que pela sua graça, pelo seu sangue derramado, nós hoje temos livre acesso a Ele e nós estamos sobre o seu pastoreio.
Ele cuida de nós. Não se sinta sem cuidado, sem proteção. Não se sinta. Ele cuida de nós. Às vezes nós queremos que homens cuidem de nós, né? Que pessoas se lembrem de nós. Gente, para com isso. Nós servimos a Deus. É Ele que é o nosso Pai. Não que a gente não tenha que se preocupar com as pessoas, ajudar as pessoas. Eu falo no sentido, não se preocupe se ninguém está te vendo, igual ali ninguém estava vendo aquele paralítico, ninguém se importava com ele, mas Jesus se importou, e Jesus se importou com o paralítico, e Jesus se importa com você. Você não está abandonado, você não está abandonada. As tribulações, as aflições da vida só fazem que os filhos de Deus cresçam e amadureçam para a chuva seródia, né? Para chegar o tempo da colheita, né? Fique na posição, não saia da posição, não saia de perto de Deus, não se preocupe com pessoas, você está na posição certa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e obedecer a Deus em tudo nas nossas vidas, né? E tudo dará certo, né? Nunca permita que ninguém fale para você que você não tem valor, porque você tem valor, você é precioso, você é preciosa para Deus. Entregue sua vida totalmente nas mãos dele, deixe ele cuidar. Deixa ele cuidar, para de ficar ansioso, deixa Deus cuidar de você. Para de ficar ansiosa, deixa Deus cuidar. Ele está cuidando, no momento certo, ele vai chegar com o auxílio e a provisão nas nossas vidas, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Essa era a mensagem do coração de Deus para o seu coração. Uma boa noite.